boa tarde. Vou fazer esse vídeo pra vocês, né? Vou falar aqui no livro do Apocalipse, né? Glória a Deus, né? Cristo fala sobre o amor, o amor, o amor. Porque ele é o único, né, que conhece o amor verdadeiro do ser humano para com ele, para com a obra dele. Ele conhece, ele nos sonda, ele nos sonda. E eu ando nos cantos, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar porque eu vejo que a casa dele não está de acordo com a vontade dele. Se ele vir, a igreja fica todinha. Aí vão dizer: Senhor, porque tu nos deixasse para trás, nós não estávamos te louvando, nós não estávamos te adorando. Dá vontade de chorar. Porque as ovelhas dele, nem mesmo as ovelhas dele, não procura conhecer o Messias nas Santas Escrituras. E eu vejo que a responsabilidade dos pastores são grandes, com certeza. Mas Cristo que nos adverte, cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o amor para as ovelhas? Se Cristo vinha, elas ficarem para trás. Cadê o amor? Por que não foi pregado o evangelho conforme a vontade de Deus? Não é conforme a nossa vontade. Não é conforme a nossa vontade. Tem que ser conforme a vontade de Deus, entendeu? E o ID dele foi abandonado, a congregação dele tá de qualquer jeito, de qualquer forma. Isso me dói. Porque se no momento ele vir, muitas pessoas querem ir com ele. Mas muitas pessoas não vão com ele. Por causa de quê? Porque não tem renúncia, não tem renúncia. Eu quero Jesus, mas eu não vou renunciar. Eu quero Jesus, mas eu não vou renunciar. Então, aí por causa disso, muitas pessoas vão ser deixadas para trás. Podia ter certeza que se eu estivesse fazendo esse vídeo de manhã, podia ter certeza que o Espírito Santo estava chorando dentro de mim. Entendeu? Porque ele tem pressa que os pastores consertem a casa dele. Ele tem pressa que os pastores, os anjos da igreja, consertem a casa dele, consertem as ovelhas perante a ele. Eu vou ler aqui pra vocês e vou pra outro canto. Isso me dói, me dói. Me dói porque ele tá vindo buscar, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo. Nem mesmo assim as pessoas se alertam, nem mesmo assim as pessoas se acordam. Uns não querem saber de Deus de maneira nenhuma. Outros o que querem ficar de qualquer jeito, de qualquer forma. Sabe que no céu não funciona assim, né? Que dói porque todo mundo está procurando ele. Mas não querem renunciar às coisas do mundo. Ó. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Isso aqui é justamente no dia do arrebatamento. E ele vai dizer: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Volta, arrepende, praticar as primeiras obras. Amar o meu próximo é acima de tudo. Eu poderia o quê? Deixar de pregar sobre o quê? Sobre as coisas que Cristo me mostrou, porque eu vejo que revolta muita gente. Mas se eu parar de pregar sobre as coisas que Cristo me mostrou, vocês vão ser pegue. Vocês não tiveram nem a oportunidade de saber que você estava caminhando no caminho errado. Entendeu? Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois senão brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o teu castital. A mensagem que eu entrego para os pastores. Agora, outra advertência de Cristo por dia do arrebatamento. Dói porque ele tá para vir para buscar nós. Muitas pessoas o que? Quero ir, eu vou, mas não se acerta, não se conserta. Ele diz aqui, ó: esteja vigilante, esteja cingido os vossos lombos, aceso as vossas candeias. O povo não se apronta, o povo não renuncia. Eu já solto pra vocês. Vocês estão vendo eu passando, né?
Jesus está voltando, Jesus está às portas, Jesus toma as pessoas e começa a falar com os dele. Ele vai falar com quem, se não for com os dele? Conserta a casa dele, conserta a casa dele, deixa a casa dele de acordo com a vontade dele, conserta a casa dele. As pessoas, eu quero ir pro céu, mas eu não quero renunciar às coisas, mas quero ir pro céu. Conserta a casa dele, conserta a casa dele, ó. E dizia a todos, se alguém se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a tua cruz e siga-me. Esteja cingido os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Tem que ter renúncia, tem que ter. Ó, eu li só esse versículo pra vocês, ó. Mesmo porque tu não lê muito, é porque tem outras coisas pra falar, porque Cristo quer falar. Cristo quer falar, a gente tem que deixar ele falar. Portanto, estáis vós também percebido, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginas. É verdade. Quando vocês menos esperam, lá vem ele. Lá vem ele. Não deu nem tempo se consertar, não deu tempo nem preparar as ovelhas dele. E ainda tá brincando, brinca. Conserta as ovelhas dele, conserta. Cristo nos proíbe de tantas coisas nas Santas Escrituras, eu vejo que a casa dele tá desse jeito. Se eu sinto, eu que eu tô aqui, eu tô vendo, eu tô sentindo, parou pra pensar ele quer levar todos, mas as pessoas não querem se consertar pra ir com ele. Aí quando chegar no dia, Senhor, não me deixa aqui, me leva, Senhor. Mas antes ele deu oportunidade, antes ele falou, antes ele chamou. Hoje a casa dele tá dessa forma que eu vou falar pra vocês. Tá dessa forma. Mas o que? Eu vou logo pra outro. Eu vou pra cá, não, eu vou pra outro. Anjo da casa do Senhor, anjo da casa do Senhor. Coloca a tua casa em conserto, ajeita as ovelhas dele, ele tá vindo buscar essas ovelhas, conserta essas ovelhas. Quem deu crédito à nossa pregação, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou a obra do Senhor? Sobre a vinda dele, ó. E dizia, aplanai a estrada, aplanai o caminho, tirai os tropeços do meio do meu povo. Cristo está pedindo para os pastores, os anjos da igreja, tira o tropeço do meio do caminho do meu povo, para quando for no arrebatamento, eles subirem, mas eu tiro o tropeço do caminho do meu povo. Retira tudo que não convém à minha vontade, da que está escrito nas Santas Escrituras. É só isso que ele nos pede, entendeu? É para ser arrebatado muitas pessoas agora no dia do arrebatamento. Bem pouquinha vai. Por quê? Porque os pastores, vocês estão irresponsáveis por essas ovelhas. Advertiu, pronto. Tu já fez a tua parte. Se for ovelha, vai escutar a voz do seu pastor. Mas se não for ovelha, continua rebelde. Aí ninguém pode fazer nada. Aí é com ela e com Deus, né? Ó. Porque, ó, preste atenção, ó. Vou repetir de novo. E dizia, aplanai a estrada, aplanai o caminho, tirai os tropeços do meio do caminho do meu povo. Tira o tropeço, tira. Cristo tá voltando.
Fala com essas ovelhas que tem que haver arrependimento, tem que haver renúncia, deixar tudo lá na cruz do Calvário. Não traz essas coisas para dentro da casa do nosso Pai. A casa do nosso Pai é um canto santo, é um canto que a gente tem que ter reverência. Glória a Deus. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Até o nome eternidade é santo. As pessoas não querem se santificar para ir para lá, não. E ele as porta. Glória a Deus. Na altura e no lugar santo habito. Quem está falando com vocês? Olha. Porque assim diz o alto, sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, é o Messias, o Deus de Israel. Como também nas alturas habito, na altura e no lugar santo habito. Cristo habita na eternidade, no lugar santo. Como é que as pessoas querem com as coisas que é para deixar na cruz? É para renunciar. E as pessoas o que? Não deixa. Vão ser impedidas. Vão ser tiradas da terra e vão ser impedidas. Com também os contitos de espírito e abatido, para verificar o espírito dos abatidos e para verificar o coração dos contitos. Aqui as ovelhas. Porque para sempre não contenderei. Pronto, até o dia do arrebatamento, ele está com vocês, chamando a atenção ovelha, chamando a atenção das ovelhas, chamando a atenção dos pastores, dos anjos das igrejas, chamando a atenção do ímpio, chamando a atenção de todos nós na face da terra. Mas o que? Vai chegar o dia que ele vai parar. Agora no arrebatamento, tá bem próximozinho. Porque para sempre não contenderei, nem continuadamente me indignarei, porque o homem perante a minha face se oprimirá, bem como as almas que eu a fiz. As nossas almas foram feitas por ele, como as almas que eu a fiz. Bem como as almas que eu a fiz. Ele deixou bem claramente que as nossas almas, quem fez foi ele. Por isso que ele pede o que? Conserto da nossa parte para com ele. Lá no céu é um lugar santo, o lugar de santificar. Lá no céu é um lugar santo. A gente tem que se santificar, tem que nos purificar para ir para a glória, para quando Cristo vir nos levar. Muitas pessoas vão ficar na terra. Por quê? Porque não teve renúncia. Por quê? Porque não orou, porque não se consagrou, não deu Deus o primeiro lugar. Muitas pessoas vão ser deixadas para trás agora. Foi por falta de aviso? Foi não, Meire, foi não. Tem muitas pessoas na internet pregando o evangelho, não é só você não, verdade. Tem muitos pastores também que falam que a palavra de Deus prega. Prega. Cristo mandou aplanar o caminho do povo porque ele está vindo buscar o povo. Aplana o caminho porque ele está vindo buscar o quê? Uma nação só de judeu, desse pessoal que come do corpo dele e bebe do sangue dele. Cristo está vindo para a terra buscar uma nação de povo que come do corpo dele e bebe do sangue dele, dos judeus na face da terra, mais dos verdadeiros judeus, como tem escrito no livro do Apocalipse. Vou soltar para vocês o que eu estava procurando, vou soltar novamente. Em outra parte, agora que é em Lucas 21. É Lucas 21? Deixa eu ver. É Lucas 21. 34. Vou ler para vocês todinha. Olhai, pois vós não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. De glutonaria é das coisas desse mundo, como a igreja dele tá cheia, o templo dele. Pastores, acorda, Cristo tá voltando. Ovelha, renuncia, Cristo tá voltando, renuncia.
Vocês vão se lembrar de mim, vocês vão se lembrar de mim, vocês vão ver. Ela estava na internet chamando nós para nós renunciar às coisas que nos iam nos empatar de subir para o céu. Embriaguez dos cuidados desta vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Vim sobre nós de improviso esse dia da vinda dele. Por quê? Porque as pessoas estão achando que ele não vai vir, não, ele vai custar mais. Aí, puf, ele vem de uma vez. Dá tempo de se consertar? Dá não. Por quê? Porque ele diz que vai ser igual no tempo do dilúvio. No dia do acontecimento, todo mundo tá lá perto da arca. Quando começou a chover, a água começou a matar eles. Tava aí lá na porta lá na porta da arca. Noé abre, nós queremos ti agora. Agora era tarde. Porque virão como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Isso aqui tá falando do dia da vinda dele. Vai vir como um laço sobre o quê? Sobre toda a face da terra. Pega todo mundo de surpresa. Porque virá como um laço sobre toda os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que seja avisado por digno de estar em pé. Todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eu me lembrei do sonho que eu tive, que eu estava em pé, ele estava em pé em cima da minha cabeça. Na minha frente tinha 3 anjos, que eu sempre sopro para vocês, alertando vocês, nem mesmo assim vocês se alertam. E Cristo está às portas, Cristo a qualquer momento pode voltar. Glória a Deus, eu fico pensando toda noite, quando eu me acordo de manhã, eu disse assim, ele não veio, ele deu uma chance, uma oportunidade ao povo, mas está chegando o dia certo dele vir, que vocês o quê? Vão ser pegos de surpresa? Talvez porque não espere, né? Do mesmo jeito que a gente tem certeza da morte da gente, a gente tem certeza da vinda dele. A gente tem certeza da morte, tem certeza do dia da vinda dele. Vigiai, porque vigiais, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A gente não se pegue com iniquidade, para a gente não se curvar perante a ele, a gente está em pé perante a ele. Pastores, alerta as ovelhas dele, pastores. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras, e todos o povo iam ter com ele ao templo de manhã cedo para ouvi-lo. De manhã ele estava no templo, né, falando da palavra de Deus. Glória a Deus. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para ouvi-lo. Hoje em dia as casas de Deus é tudo fechado. Tá certo que tem muitos homens de Deus, anjos da casa de Deus, que fecham as igrejas porque vão trabalhar, né? Mas tem o quê? Tem a sua esposa que poderia estar na igreja, né? Jesus está às portas, Jesus está voltando. Vocês me ignoram, vocês estão me ignorando, mas vocês estão vendo o que estão acontecendo em redor do mundo. Isso só fala o quê? Que Cristo está às portas. Qualquer momento nós podemos ser tirados da terra, qualquer momento. Entendeu? Tantas pessoas que eram para ir com ele vão ficar por causa de quê? Não deixei batom, não deixei a vaidade de lado, não deixei do jeito que vocês querem estar na presença dele. Ele é santo, ele é santo. Acata isso para vocês, acata isso para vocês. Ele é santo. Ele exige de nós para nós comparecer perante a ele com santidade. Ele é santo, ele é santo.
Preste atenção, eu vou ler esse versículo, vou para outro canto com vocês. Deus, ele é santo, Deus, ele é santo. O Messias é santo, o Messias é santo. Ele diz que ele é o mesmo Deus, entendeu? As pessoas o que querem ir pro céu, mas não querem renunciar, não querem se santificar. Mas eu vou pro céu, eu quero ir pro céu, eu vou pro céu. Ó, hoje em dia eu não vejo isso aqui dentro das congregações, não. Ó, segue-se a paz com todo. A paz é a união, amar o seu próximo. Segue-se a paz com todo. Cadê a paz? Cadê o amor? Cadê a união? Nós comemos do corpo, mesmo corpo, bebemos do mesmo sangue. É meu irmão. Cadê a paz? Cadê a união? Glória a Deus. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro mandamento. Sem união, sem amor para o seu próximo. Cadê? E sem santificação. Cadê a santificação? As ovelhas, como é que estão dentro da casa dele? Olha como é que estão as ovelhas dentro da casa dele. Tem que haver santificação, sem a qual ninguém, ele disse que ninguém verá o Senhor. Tá entregue, né? Tá entregue. Agora bora pra lá. Ó, mas quando vier isto, eis que está para vir. O que tá para vir, não, Messias? Não, é, Mary? É, com certeza. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Deus sempre trabalhou conforme a vontade dele, não foi nunca conforme a vontade do ser humano. Sempre foi assim, toda a vida foi assim. Todo mundo quer ir para o céu, mas pisa em cima de que das ordenanças dele, pisa em cima dos artes dele, ó. Quando vieste para comparecer perante mim, as pessoas vão comparecer perante a ele. Conforme a vontade dela, não conforme a vontade de Deus. Quem requerereu isso de vossas mãos? Que viesse a pisar os meus artes. Pisar nos artes dele, nas ordenanças dele, no que ele nos pediu. A gente o quê? Não aquieta o que está escrito nas Santas Escrituras. Faça que eu piso por cima do que ele pediu. Não continueis a trazer ofertas vãs. Ele está pedindo, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as luas novas e os sábados. E as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade, tá vendo? O templo evangélico tá cheio. O templo católico tá cheio de... Pra vocês verem, né? Ó, vou explicar algo pra vocês. O templo católico é cheio de idolatria, né? Tá cheio de idolatria. Agora, o Papa quer o quê? Quer tirar. Os fiéis se revoltam contra ele. Por quê? Porque era pra ter feito isso desde o início. E não fizeram. Agora que vieram fazer, agora tá o quê? Do mesmo jeito, é o que? O templo evangélico. A vaidade não tava dentro do templo evangélico, mas agora tá. Agora tá o templo evangélico. O templo evangélico está corrompido com vaidade. E as pessoas estão vendo, tá achando tudo. Ah, normal. É normal. Tá na presença de Deus, tá normal. É normal, do jeito que ele quer. Não, Deus não quer nós assim, não. Não posso suportar iniquidade. Por quê? Porque ele é santo. Nem mesmo as reuniões solenes, nem mesmo os cultos. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já a mim são pesadas e estou cansado de as suportar. Por isso que ele vai vir buscar o povo dele na face da terra. Aqueles que tiver rejeitado as coisas do mundo para estar com ele, pode ter certeza que agora eles vão subir com ele. Mas aqueles outros que querem subir com ele, mas não se aprontaram, não estão de acordo com a vontade dele, vão ser deixados para trás. Para poder pagar um alto preço, porque teve chance, porque teve oportunidade.
Não quero. Quero ficar do jeito que eu tô. Aqui na Bíblia. Eu me corrijo só na Bíblia. Estou já missão pesada e estou cansado de as suportar. Por isso, quando estenderes as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. É agora no arrebatamento. Ainda que multiplique as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai vós, purificai vós, tirai o mal dos vossos atos diante dos meus olhos. Glória a Deus. Cessai de fazer o mal. Bora pro versículo. Vê a nossa irmã tão suja de sangue, né? Bora ver. Vou fazer só isso aqui, vou beber água. Foi mesmo em cima. Volto já, um momentinho, vou só beber água. Eu vou soltar aqui só o quê? 3 versículos para vocês verem. Eu vou soltar logo mais. Eu vou começar logo do versículo 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado, salvar-se a sua vida. Se vocês escutar a palavra de Deus, salvar-lhe a vida de vocês. Se ouvir e não botar em prática. Mas se quando o atalaia vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vir e levar uma vida entre ele, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Por isso que a irmã tá suja de sangue. Por quê? Porque não falou. Cristo tá voltando, Cristo tá às portas. Limpa a tua mão do sangue, limpa as tuas mãos, purificai vós, limpai as mãos. E te pus, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirá a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Glória a Deus. Se eu dizer ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerá, e tu não falares para desarde o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei das tuas mãos. Por isso que a mão está suja de sangue. Mas se advertires o ímpio do seu caminho para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrará a tua alma. Eu só livro a minha alma se eu pregar a palavra de Deus. Se eu pregar a palavra de Deus, eu limpo as minhas mãos do sangue. Se não, e outra coisa também, aquelas pessoas que estão dentro da casa de Deus. Por quê? Porque elas estão servindo a Deus, mas elas estão de acordo com a vontade do mundo. Entendeu? Por isso que Cristo diz assim, eu te constituí
por atalaia sobre a casa de Israel. Sobre a casa de Israel é sobre todos os templos dele. Glória a Deus, né? Pronto, encerrei pra vocês. Portanto, eis que a trarei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Arco por porta de esperança. Ali cantarás como nos dias da tua mocidade e como nos dias em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais me chamará meu Senhor. Glória a Deus. A mensagem foi entregue para vocês, né? Essa parte aqui é o versículo. Como é que tu tá lendo aonde? Osés. Quem é que pode dar a vinha a nós? Primeiro é o Senhor. Quem é que pode dar o arco por porta de esperança? Primeiro é o Senhor. E naquele dia diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não me chamarás meu Senhor. Glória a Deus. Entreguei para vocês a mensagem, né? Olha, Cristo tá às portas, Cristo tá voltando. Solta os meus sonhos, solta o sonho do arrebatamento, solta os outros sonhos. Cristo tá às portas, Cristo tá voltando. Tem algo que é terrível para acontecendo com a humanidade. É tempo de arrependimento, é tempo de vocês começarem a renunciar. É tempo de vocês verem que Cristo tá às portas. O Messias, qualquer momento, ele pode voltar. Entendeu? Qualquer momento ele pode voltar. E vai ser pego de surpresa vocês. Por quê? E vocês vão ser deixados para trás. Por quê? Porque não renuncia. Porque não aceita Jesus. Porque não confessa Jesus como suficiente salvador da tua vida. Porque vocês o que? Não renuncia. Tô dentro da casa de Deus, meu raça ou crédito. Mas não renuncia. Tem que renunciar. Nós temos que andar com santidade perante a Ele. Nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que dar exemplo. Né? Nós temos que dar exemplo. Não causar escândalo. Porque na Santa Escritura diz que todos que causam escândalo, vou ler para vocês. Todos que causam escândalo vai ser colhido agora no dia do arrebatamento. Para pagar um alto preço, para ser largado na fornalha de fogo. Nós temos que dar exemplo, não causar escândalo. As pessoas com batom da casa de Deus, com maquiagem, com salto alto, com veste que não é conforme a vontade dele. Tudo isso vai fazer nós perder a nossa salvação. Mateus 13 e versículo 41 e 42. Bora lá, ó. Esse aqui é no dia do arrebatamento, ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino todos os que causam escândalo e comete iniquidade. Comete escândalo por quê? Porque nós é para dar o que? Exemplo. Nós estamos dando o que? Estamos causando escândalo. E cometendo iniquidade, né? E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Essas pessoas que vão ser colhidas agora no dia do arrebatamento. Cristo, a alma dele tá triste, muito triste. Porque a casa dele tá desse jeito. E vocês o que? Pastores. Eu já tive sonho com os pastores. Muitos têm até raiva de mim por causa disso que eu falo. Só em falar nisso, já fica com raiva de mim. Mas que Cristo, graças a Deus que Cristo adverte. Conserta os teus caminhos perante o teu Salvador. Bota essas ovelhas do jeito que deve ser. Porque elas o que? Para que elas saibam que tu não seja acusado. Para que tu suba ao rumo do céu. Tanto elas se salvam como a ti também. Porque se elas não se salvarem, tu também não se salva. Só se tu tiver pregado conforme a vontade de Deus. Pregou, elas não ouviu, aí já é com elas com Deus.
a tua parte tu já fez. Olha, ovelha pra taça na casa de Deus. Assim, 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 Deus é santo, Deus é santíssimo. Se tu quiseres seguir a Deus, tu tem que se santificar também. Aí se elas não quiserem, mas quiserem continuar, deixa, não tem problema não. Mas se elas não quiserem, aí já é com elas e Deus, entendeu? Agora, se tu não pregar que tem que haver arrependimento, tem que haver transformação de vida, aí pronto. Prega a palavra de Deus do jeito que deve ser. O Messias está voltando, ele está às portas. Uma boa tarde, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Me desculpa, mas eu tive que pregar, eu tive que falar a palavra de Deus. Vocês viram que eu não saí, nada saiu de mim. Eu poderia citar vários versículos das Santas Escrituras falando de quê? De nós que somos o quê? Eu prometo a vocês que eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre isso. Que essas pessoas, nós que somos o quê? Aqui Cristo me mostrou que eu sou a Filadélfia, né? Aquela que conduz as ovelhas no caminho certo, né? Então, que nela, vocês veem que o único anjo que agrada ali é 7 anjos, né? No livro do Apocalipse, 7 anjos. 7 anjos que dominam a igreja aqui na face da terra. Mas 7 anjos o quê? Só tem um que está de acordo com a vontade dele. Então, seja esse também, entendeu? Siga o exemplo de Cristo. Cristo é nosso exemplo, entendeu? A Filadélfia, né? Filadélfia, a Filadélfia. Esse anjo agrada a ele. E esse anjo, ele disse com todas as letras. Ele disse que ele ama esse anjo, entendeu? E eu não duvido. Duvido não. Por quê? Porque pelo que eu vejo, ele está de acordo com a vontade dele. Por isso que eu digo, a gente tem de estar de acordo com a vontade de Deus. E convido vocês também, ovelha, vocês pastores também, tá? Do mesmo jeito. Para que nós não tenhamos empecilho de maneira nenhuma de nós ir para o céu. Se eu tiver reja no meu irmão, eu perdo a minha salvação. Se eu não conseguir, perdoar o meu irmão, não conseguir interceder por ele, eu perdo a minha salvação. Tudo isso nos leva a perder a nossa salvação, entendeu? Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.